as cidades, e no caso a maior cidade do Brasil, não é? A continuar nesse empenho para tentar desfossilizar o transporte, né? Nós precisamos intensificar o nosso trabalho, e eu vejo que há muita gente participando, mesmo durante os intervalos entre as reuniões, algumas postagens interessantes, não é? Com soluções adotadas em outros países. Então, tudo aquilo que puder nos despertar, nos incentivar a tornar efetivo esse trabalho de desfossilização é muito bem-vindo. Inclusive convidando outras pessoas, pessoas que também estão preocupadas e que tenham outros pontos de vista. É importante que o Confrota abra oportunidades para que todos se manifestem, né? É um grupo aberto, um grupo que gosta do diálogo e que respeita a ciência, mas também não se incomoda com visões que não coincidam exatamente com a nossa, né? Então, muito obrigado a todos. Hoje é uma reunião de trabalho, o Fábio vai assumir, então eu fico aqui como observador atento, modestamente acreditando que vou aprender mais uma vez com vocês. Então, bom trabalho para todos nós. Obrigada, secretário. Então, o apresentador de hoje é o Fábio Espíndola, aqui da Seclima, né? Ele é o coordenador técnico do Confrota. Passo, então, a palavra a ele, só dizendo que tivemos um retrocesso na COP, né, com relação à descarbonização, mas eu acredito que o Brasil e São Paulo vai continuar aí nessa linha que já vem seguindo e que a gente possa avançar cada vez mais. Então, passo aí para o Fábio. Obrigado, secretário. Obrigado, Luciana. Acho que, em luz um pouco do que a gente sentiu, né, proveniente das discussões na COP, acho que a ideia de fazer uma reunião mais de trabalho hoje era a gente retomar um pouco do que o Confrota fez ao longo do ano, né, o que a gente fez nas nossas reuniões, e preparar o campo para a reunião de dezembro, que vai ser uma reunião de planejamento do que a gente pretende fazer em 2026, né? Então, a ideia hoje é a gente apresentar um pouco do que a gente fez, retomar um pouco de quais são as nossas competências legais, as nossas responsabilidades, e, baseado nisso, a gente deixar os membros do grupo fazerem essa reflexão pelas próximas semanas para chegarem na reunião de dezembro, que será uma reunião de planejamento das ações de 2026, com todas essas informações em mente. O que a gente alcançou em 2025, quais são as nossas competências, o que a gente precisa fazer para entregar as nossas responsabilidades legais e o que a gente pretende fazer em 2026, né? Na reunião de dezembro. Então, sem mais delongas, deixa eu compartilhar uma apresentação aqui. Então, retomando um pouco, qual que é o objetivo geral do nosso comitê, né? Nosso comitê tem como objetivo geral a promoção da redução de emissões e a adoção de energia limpa e monitoramento da substituição da frota, né? Por que eu retomo sempre esse slide e essas competências? Porque é muito importante voltar, a gente tem sempre membros, muitas vezes membros titulares, membros substitutos que ficam circulando entre as reuniões, então é sempre bom a gente retomar esse tipo de responsabilidade legal que a gente possui, né? Então, entre as nossas competências estão 3 competências principais: propor a adoção de planos e ações para cumprimento do programa de acompanhamento e substituição da frota, identificar tendências tecnológicas e subsidiar a melhoria da legislação, e elaborar relatórios de avaliação técnica e econômica para os operadores do subsistema local. Então, entre essas 3 competências, o Confrota tem focado muito nos últimos meses e nos últimos anos nessa segunda competência, de identificar tendências tecnológicas e subsidiar a melhoria da legislação, né? A gente tem construído isso ao longo das reuniões, mas
a ideia da coordenação, a gente amplificar mais essas outras duas competências que a gente possui, né? Tanto a proposição de adoção de planos e ações para o cumprimento do programa de substituição da frota, como a gente amplificar a elaboração dos relatórios, né? E a gente possui também como obrigações acompanhar as metas intermediárias e finais de redução de emissões, né? As obrigações, obviamente, são inegociáveis, acompanhar a evolução ambiental das frotas e revisar as metas a cada 5 anos para garantir o cumprimento dessas metas. Então, entre as obrigações dos operadores na cidade de São Paulo, a gente tem até 31 de março de cada ano, os operadores das respectivas frotas que são sob a nossa competência precisam enviar o seu relatório anual de emissão da frota para o Confrota e a gente deve emitir, baseado nesse relatório de emissões que eles enviam, a gente deve emitir o nosso próprio relatório, que foi isso que foi apresentado há 3 reuniões atrás, né, que foi o passivo dos relatórios de 2020 a 2023 da frota de ônibus, mas a gente tem essa responsabilidade de fazer isso para todas as frotas que estão sob nossa competência. E aqui uma recapitulação da legislação pertinente. Então, a 14933, que é a Política Municipal de Mudança do Clima, a 16802, que altera o artigo 50 da 14933 e traz novas frotas, o decreto 58.323, que dispõe sobre a competência, a composição e funcionamento do Confrota, e a 18.225, que suprimiu as metas intermediárias de redução de emissões e acrescentou a possibilidade de biometano na frota municipal. Então, uma recapitulação rápida do ano de 2025, a gente tem, então, a gente teve, em janeiro, na 43ª reunião, a gente discutiu 2 temas centrais para a transição energética. O primeiro foi a experiência do Chile na eletrificação da frota de ônibus, que foi apresentado na época pelo professor Ricardo Jessen, que essa apresentação ela trouxe elementos muito valiosos sobre planejamento, integração tarifária e modelos de contratação. E, na sequência, na mesma reunião, a gente teve uma apresentação da Comgás, que trouxe as possibilidades do biometano e do gás natural como vetor de transição. E essa apresentação também trouxe um destaque para o custo, estabilidade, preço e emissões comparativas do biometano comparado a outros combustíveis. Já em fevereiro, a gente destacou alguns avanços no eixo de monitoramento e como que aquilo iria se desdobrar ao longo do ano de 2025. Em março, a gente teve a presença do ICCT apresentando essas estratégias de recarga, né, a estratégia de recarga integrada versus noturna, e foram trazidas comparações energéticas muito robustas, evidenciando os ganhos de eficiência da mobilidade elétrica, comparado com outras formas de combustíveis, e os reais impactos sobre o custo total de operação, emissões de ciclo de vida e requisitos operacionais. Esse encontro de março foi muito importante para a gente amadurecer um pouco como que a infraestrutura de recarga, como que a tecnologia e a dinâmica da infraestrutura de recarga, ela pode alterar significativamente o formato e logística das frotas, né? Em abril, a gente trouxe uma discussão focada no retrofit de veículos para propulsão elétrica. Foi uma oportunidade muito importante para a gente entender as alternativas de eletrificação fora do modelo tradicional de compra de chassis novos, né? Incluindo com a fabricação de battery packs com engenharia nacional e soluções já aplicadas em operação. Foi apresentado pela Diafone Electric. Em maio, a Mercedes-Benz apresentou a nova van elétrica e-Sprinter. A gente teve um panorama completo das características técnicas, modos de carregamento, capacidade, etc., deste modelo de veículo específico. E a gente teve também alguns insights sobre como que esse mercado de vans elétricas vai se desdobrar, especialmente pensando nas nossas frotas, tanto de fretado quanto de transporte escolar gratuito, né? Já na reunião de junho, a gente teve uma apresentação da empresa GLR Tech, que trouxe uma apresentação mais distinta do habitual, trouxe energia nacional, trouxe uma tecnologia nacional de captura de CO2 e gases poluentes do escapamento,
Foi uma discussão que trouxe vários aspectos críticos também, mas que trouxe uma grande enriquecimento sobre a ótica de custo-efetividade e aplicabilidade real na nossa frota municipal, né, desse tipo de tecnologia. Mais para frente, a gente teve a presença do Grupo Moura, que apresentou soluções de armazenamento de energia, especificamente o BESS, né, e carregadores de alta potência, com muitos debates relevantes sobre gargalos de infraestrutura e a nossa relação com a Enel e como que a gente pode melhorar com esses sistemas de apoio, né, como o BESS, por exemplo, como que a gente pode melhorar a infraestrutura de carregamento da cidade, né, principalmente para os ônibus elétricos. Já na reunião de agosto, a gente teve a discussão sobre hubs inteligentes e mobilidade sustentável. A gente focou um pouco na integração modal, na recarga elétrica e equipamentos urbanos e possibilidades de novos serviços. E também foi destacada a preparação que o município estava fazendo para a COP30, né, que iria ser realizada em alguns meses, a partir de agosto, né. Em setembro, a gente teve um avanço nas pautas mais sensíveis do comitê, que foi a apresentação dos relatórios de emissão atualizados e do relatório técnico mini-mid. A gente apresentou extensamente as potenciais, os estudos de viabilidade da substituição dessa frota de veículos específica e quais as melhorias operacionais que essa frota poderia passar. Esses relatórios, com exceção do relatório mini-mid, que é um relatório interno que vai ser encaminhado para os órgãos que foi encaminhado para os órgãos competentes, os relatórios de emissão eles foram publicados no site da Seclima e estão disponíveis lá para quem quiser dar uma olhada, consultar, enfim. E em outubro a gente recebeu as professoras Flávia Consone e Tatiana Bermudes, que falaram um pouco sobre as políticas públicas de transição da frota para mobilidade elétrica com foco em cidades, né? Esse encontro foi super rico, reforçou que a eletrificação depende tanto de tecnologia quanto de coerência e alinhamento entre vários níveis de governo, e a gente aprovou formalmente os relatórios que tinham sido apresentados na reunião de setembro, né? Então, com esse recap, essa recapitulação, a gente passa agora a fazer também uma revisão das nossas responsabilidades legais, né? Então, aqui está um quadro síntese que a gente sempre costuma apresentar, né, nas reuniões que a gente possui. Então, quais são os objetivos, quais são as frotas que estão sob nossa responsabilidade, né? A frota de transporte coletivo por ônibus, sistema de transporte urbano, as empresas de coleta de lixo urbano e hospitalar, transporte escolar municipal gratuito, veículos contratados da administração, ônibus fretados, veículos de carga que abastecem o CEAGESP, transporte intermunicipal de passageiros. Com as 3 legislações que eu já mencionei antes, a nossa meta é a redução de CO2 de origem fóssil no uso final do combustível. Isso é importante destacar porque tem algumas falas contraditórias de alguns membros do comitê, falando, e muitos dos nossos convidados, eles sempre falam muito sobre ciclo de vida, né? Emissões em ciclo de vida. E a legislação é muito clara de falar que quando a gente fala de emissões no escopo do Confrota, a gente está falando de emissões finais de uso de combustível, que significa dizer as emissões de escapamento dos veículos. Quando a gente considera essas reduções de emissões que a gente está falando aqui, 100% de CO2 em 20 anos, né, até 2038, e 95% de material particulado e óxidos de nitrogênio, a gente está falando de emissões de escapamento, não estamos falando de emissão de ciclo de vida. E a legislação é muito clara com relação a isso. Então, eu quis trazer de novo esse ponto para que os membros do comitê estejam sempre alinhados quando a gente receba convidados aqui. Os convidados gostam de falar muito, principalmente os convidados que abordam questões de combustíveis alternativos, né? Essa é uma coisa muito importante, muito cara para esses convidados, e é super compreensível, mas a gente precisa se ater à legislação municipal, e a nossa legislação municipal fala de emissões no uso final do combustível, e não de emissões de ciclo de vida. E de que forma a gente pretende fazer isso? Com a redução gradual de poluentes, utilizando tecnologias mais limpas e sustentáveis, e ação de reeducação de condutores para a redução do consumo de combustível.
E a nossa legislação, ela traz um elemento muito específico sobre os que eles chamam de micro-ônibus do subsistema local. Essa é uma expressão inadequada que a legislação traz, a gente pretende corrigir isso no futuro. A expressão correta seria os mini de ônibus do grupo local de distribuição. Micro-ônibus é uma categoria de veículo que não existe na classificação nem dos fabricantes e nem da SP-Trans, e subsistema local também é um termo inadequado que não se adequa aos termos que a própria SP-Trans usa. Então, o mais correto seria mini e mid ônibus do grupo local de distribuição, né? A gente pretende fazer essa correção muito em breve. Mas o que o grupo local de distribuição faz? Ele complementa as ligações estruturais, conecta bairros e facilita o acesso a terminais e serviços públicos, com veículos menores para aumentar a frequência e melhorar a acessibilidade em diversas áreas urbanas. Então, a responsabilidade do Confrota em relação a esses veículos menores, especificamente, é que a gente faça a troca por um sistema de combustão interna mais limpa. Então, note que é diferente das outras frotas que dizem que a gente precisa reduzir as emissões, independente da tecnologia utilizada, a gente tem que alcançar aquela redução. Para os mini-mid ônibus do grupo local de distribuição, há uma abertura, uma exceção para esse tipo de veículo, porque houve um entendimento do legislador de que, essa frota é uma frota com menor capacidade de investimento, né, porque são veículos que são muitas vezes operados por cooperativas, diferente de grandes empresas, como o caso dos ônibus do sistema, dos sistemas estruturais, mas essa legislação foi produzida em 2018, né? Estamos em 2025 e, como a gente pôde acompanhar nos últimos meses e anos do Confrota, já houve já aconteceram vários saltos tecnológicos significativos dentro da própria mobilidade, do próprio uso de combustíveis alternativos dentro dessa categoria de veículos especificamente, né? Dos mini-mid ônibus. Então, a coordenação do Confrota entende que essa legislação ela já está defasada frente aos saltos tecnológicos que foram dados ao longo dos últimos anos, né? Então, isso é outra coisa que precisa ser possivelmente revista na legislação muito em breve. Então, aqui um pouco dos resultados de eletrificação da frota também, para que a gente tenha uma noção, antes da gente entrar no planejamento na reunião do mês que vem, né, quanto que a gente já avançou. Atualmente a cidade ultrapassou a marca, como muitos de vocês sabem, do 1000º ônibus eletrificado. A gente tem atualmente 1.009 ônibus eletrificados, sendo 189 trólebus e 820 ônibus a bateria. A gente tem a previsão de cerca de 2.200 ônibus elétricos até 2028, de acordo com a conformação atual, com o modelo de subsídio da frota, inclusive premiado durante a cúpula internacional de prefeitos, né, o modelo de subsídio da aquisição de ônibus elétricos. Então, esses são os resultados para a eletrificação da frota de ônibus. Já a frota de biometano, a gente tem a frota de coleta de resíduos, a gente tem principalmente o biometano como combustível principal, já estão em operação 198 carretas, e caminhões de coleta de resíduos movidos a biogás, a gás, né, na verdade, tanto metano quanto biometano, e são tanto as carretas quanto caminhões de coleta de resíduos, né? Isso já tem provocado a redução de consumo de 315 mil litros de diesel por mês, o que dá cerca de 1.450 toneladas mês de redução de emissão de CO2 e 11,7 toneladas mês de redução de emissão de poluentes, tá? E aí a gente entra um pouco nos desdobramentos das nossas próximas frotas, né? Então vamos relembrar um pouco. Então eu trouxe aqui os resultados até agora dessas duas frotas, mas a gente tem todas essas outras frotas que não têm resultados ainda, porque a gente ainda não se debruçou sobre elas, né? E é uma das coisas que a gente precisa pensar para 2026. O que a gente vai fazer? Que frotas a gente vai se debruçar? Obviamente o comitê tem uma limitação de capacidade de trabalho, a gente tem 12 reuniões ordinárias por ano, e a gente tem um número reduzido de membros ativos, né? Infelizmente, a gente precisa aumentar o número de membros ativos do comitê, a gente precisa trazer mais as pessoas que estão, né, dentro do escopo do comitê, precisam se engajar mais para que a gente possa conseguir ter mais braço
para alcançar todas essas outras frotas que estão sobre nossa responsabilidade. Então, lembrando que o comitê ele não é o comitê da Seclima que possui convidados, ele é um comitê gestor que possui membros, e os membros somos todos nós que estamos aqui na reunião e também os que não estão, né? Hoje a gente tem 19 pessoas na reunião, quando o quórum teria que ser muito maior. Então, há um nível de responsabilidade legal também dos membros do comitê que precisa ser destacado aqui na reunião perante todas essas frotas, não somente a frota de transporte coletivo por ônibus e de coleta, mas diante de todas essas outras frotas que estão aqui também. Então, o que que nós, como membros do comitê, vamos fazer em relação a essas outras frotas que temos a responsabilidade legal, tanto de acompanhar as mudanças tecnológicas do mercado, como estabelecer as diretrizes que o poder público pode e deve seguir a posteriori. Então, seguindo em frente aqui, então a gente tem a frota de transporte escolar gratuito, por exemplo, é uma das frotas que a gente possui. Nós temos atualmente 3.944 contratos de transporte escolar gratuito, atualmente na nossa frota. A idade média da frota está entre 12 e 13 anos, e esses operadores têm baixa capacidade de investimento. As soluções que a gente pensa são soluções de descarbonização que precisam considerar tanto a descentralidade do abastecimento dessa frota, então, diferentemente da frota de ônibus elétrico, por exemplo, essa é uma frota que possui, em que os operadores eles abastecem de forma autônoma, né? Eles abastecem em postos de combustíveis que possuem mais perto da casa deles, etc, etc. Então, diferente da frota de ônibus, por exemplo, da frota de coleta de resíduos, essa não é uma frota que possui uma centralidade de abastecimento. Então, essa é uma das frotas que a gente tem que a gente tem a responsabilidade, que a gente está no radar da coordenação, mas também precisa estar no radar dos membros do Confrota, né? Para o mês que vem, para a reunião do mês que vem, eu gostaria que os membros aqui pensassem um pouco que tipo de soluções a gente pode adotar para inserir no nosso planejamento de 2025, né? Porque a gente não fique preso somente em fazer uma avaliação de tecnologias disponíveis no mercado. Eu sinto que vocês observam pelo recap de 2025 que eu fiz no começo da apresentação, a gente já tem bastante embasamento das tecnologias que estão à disposição no mercado hoje em dia. Nosso próximo passo agora é fazer uma avaliação do que baseado no que a gente aprendeu e estudou até o momento, de quais que devem ser os caminhos a serem adotados eventualmente pela Secretaria de Educação, que tipo de recomendações a gente vai fazer para a Secretaria de Educação sobre os próximos passos que a gente vai dar para essa frota, né? E aí, eu vou parar de compartilhar aqui agora. E aí a gente tem algumas opções para a próxima reunião, né? Então, eu queria que a gente começasse a pensar um pouco em como que a gente vai dividir o ano de 2026. E essa reunião de hoje é mais para que fiquem essas reflexões na cabeça dos membros, né? Para que fiquem essas reflexões no pensamento dos membros sobre as nossas responsabilidades de frota e quais são as ideias que a gente vai ter para 2020, para 2026 e que tipo de planejamento a gente vai realizar para conseguir concretizar os nossos objetivos para 2026. Eu vou trazer algumas sugestões na reunião do mês que vem, mas eu gostaria que os membros já viessem com sugestões prontas também de como que a gente pode atuar em 2026 para alcançar aqueles objetivos e competências que a gente possui, tá? Então, era isso que eu tinha para trazer na reunião de hoje. Não sei se há algum comentário, alguma sugestão, mas era uma reunião mais para que a gente possa ficar alinhado para a reunião de planejamento de 2026, que vai acontecer agora, no começo de dezembro. Pois não, Pedro, pode falar. Então, muito boa a apresentação, né? Essa recapitulação que foi feito em 2025, o planejamento para 2026, né? Como sugestão, Fábio, assim, nós, vou falar por SP Trans, né? Nós temos feito junto com vocês aí com a prefeitura um desdobramento muito bom e até aquém das nossas forças, né? Porque essa eletrificação da frota, os prêmios que foram recebidos, né?
Então, acho que está no caminho certo. Quanto ao TEG e o Attende, eu fico preocupado, que nem você colocou muito bem na apresentação, são operadores autônomos, né, no caso do TEG, e aí teria que fazer uma ponte secretária com o secretário de Educação, porque eles são remunerados, como que eu posso dizer, é uma fórmula um pouco complexa da remuneração deles, né? Então tem aluno transportado, tecnologia, né? Então você, ou eletrificando a frota de vans ou outra alternativa, automaticamente aumentaria o custo. Eu sei que é uma seara um pouco complicada, como faria esse custeio, né? Tanto do TEG, né, e do Attende, principalmente também, que hoje o Attende está sendo operado, só para conhecimento geral, pelo distribuidor, né, pelo local, né? Então, ele já tem um pouco de resistência, toda hora estão pedindo aumento de remuneração, desequilíbrio econômico-financeiro, e assim por diante, né? Então, assim, Fábio, eu acho que tem outras frotas, não digo que nós vamos largar o TEG e o Attende, né? Mas, por exemplo, um calcanhar de Aquiles aí, Ceasa, né? Nós estamos empenhados aqui em São Paulo, nós temos aí já 14% de biodiesel, o S10, o prefeito de São Paulo está fazendo mil maravilhas aí. Aí vem um caminhão trazendo coco do norte, atravessando São Paulo, né? Usando o diesel S5000, totalmente desregulado. Então, quer dizer, enquanto o prefeito, o secretário, nós todos aqui empenhados em trazer uma qualidade de vida melhor para São Paulo, nós temos aí essa transição de caminhões, né, e totalmente desregulados, e fora uma idade média muito avançada. Então, assim, são desafios, né? Por exemplo, o fretamento, né? Eu tive várias reuniões com fretamento. Então, assim, acho que a gente tem que abranger outros modais, né? Eu acho que o TEG, o Attende, tudo bem, nós estamos lutando, vamos continuar, mas quando se fala de Ceasa, fretamento, então, inclusive, eu não sei se tem alguém da MTU aí, vou dar uma cutucadinha brincando, né? Por exemplo, a MTU, quando entra dentro de São Paulo, né? Vem com uma frota mais antiga, eu sei que nós temos colegas lá. Então, são desafios, Fábio, que eu coloco aí para o ano vindouro. O que me preocupa principalmente hoje, ponto zero, caminhões que circulam vindo de outras partes do país que não atendem a regulamentação original, né? Quer dizer, o prefeito, o secretário Aline, outro secretário de transporte, a gente faz de tudo para seguir a legislação, mas em contrapartida vem veículos de todas as partes do país que não atendem nada, né? Às vezes tem caminhão Euro zero, né? Então, mas essa é a minha colocação, só para a gente colocar um pouquinho de pimenta nesse molinho para a gente aí refletir aí. Obrigado, viu? Maravilha, obrigado, Pedro. Acho muito relevante mesmo essa reflexão. Eu acho que é por aí mesmo. O objetivo da reunião hoje foi provocar para esse tipo de reflexão mesmo. Marcelo, não estamos te ouvindo, Marcelo. Tá mudo, Marcelo? Não estamos te escutando, Marcelo, se você estiver tentando falar. Não sei se você quer sair e entrar de novo, ou trocar o fone. Bom, enquanto o Marcelo resolve, eu vou ler um pouco o comentário que o Renato fez aqui no chat. Ele escreveu assim: parabéns, muito boa apresentação que demonstra que já foi feito em 2025 e os avanços. Renato, você quer falar? Bom dia a todos. Eu estou sem imagem porque eu estou aqui numa convenção na FenaBrave e eu estou não conseguindo captar a imagem, mas pelo menos eu estou achando muito bom
a forma como nós estamos começando e como nós estamos continuando a planejar os próximos passos, agora com o pé no chão. Eu estava apenas dizendo que quando você falou que vai fazer as medições das emissões, é muito importante que a gente converse um pouco, porque nós estamos trabalhando justamente num novo programa que muda o nome da inspeção técnica veicular, um nome desgastante. Nós, então, temos um novo nome, chama Certificação Veicular da Segurança e Emissões. E aí, nós estamos trabalhando com os fabricantes dos equipamentos. Eu voltei agora dos Estados Unidos, estive lá há uns 15 dias visitando o centro de inspeção, e eu volto a falar com vocês, eu vou marcar contigo, com o secretário, a gente faz uma reunião apenas para que vocês conheçam os próximos passos e de que forma vocês podem aproveitar aquilo que nós já estamos fazendo pela coalizão que envolve a Anfávia, Sindipeças, sindicatos de metal, todo mundo que está envolvido com a coalizão. Eu só queria fazer esse comentário. Obrigado e parabéns pela apresentação, secretário e Fábio. Obrigado, Renato, a gente agradece. Marcelo conseguiu recuperar o fone? Acho que não, né? Marcelo, se você quiser mandar seu comentário pelo chat também, a gente consegue dar uma lida e consignar em ata a posteriori também. Se você quiser escrever o seu comentário. Mais alguma outra intervenção? O Davi, você quer falar um pouquinho dos caminhões, da mudança da matriz dos caminhões? Olá, tudo bem? Posso sim, Luciana. Bom, parabéns aí, Fábio, né? Obrigado aí pela oportunidade também. O Mauro pediu desculpas, ele está numa outra agenda. Então vamos lá. Bom, o Fábio já falou bastante sobre o que a gente está fazendo. O contrato já exige isso da nossa parte, né? De fazer essa troca, né? Da matriz e tal. Faltou aí talvez os caminhões elétricos, triciclos, quadriciclos, enfim, tem algumas coisas interessantes ainda por surgir. E eles vão, o contrato os impõe que façam essa troca, né? Para e passo. Então, para a gente está relativamente pacificado com relação dessa obrigatoriedade, né? Nós vamos estar fazendo isso. O relatório que a gente encaminha até dia 31 de março, nós temos feito isso desde o início, até no outro contrato, então é bom que você tenha um histórico, né? Uma evolução disso, né? Isso é interessante, esse comparativo. E essa ideia agora, estava vendo aqui do Renato, né, sobre os caminhões que passam pela cidade. Aqui a gente também tem os cadastros dos autorizatários, são as empresas que fazem serviço público no regime privado. Esse controle de emissão de gás é muito interessante, porque são os basculantes, são aqueles caminhões de entulho, né, caçambas Brooks e tal. Realmente seria muito interessante amadurecer essa conversa, próximos passos, para a gente estar controlando, já que nós temos o cadastro aqui, né? Então acho que a gente pode exigir esse tipo de certificação, acho bem importante. Para da concessionária, como eu falei, acho que é interessante estar a passos largos, estamos antecipando investimentos para poder estar colocando mais e mais caminhões antes do período, né, legalmente, porque eles têm um período, eles podem ficar com o caminhão contratualmente, pode ser até 7 anos, mas a gente está trocando isso antecipadamente, como foi prometido também. Basicamente é isso. Obrigado. Maravilha. Lu, deixa eu só ler aqui o que o Marcelo falou, que ele não conseguiu, né, resolver o problema do microfone, mas ele escreveu aqui no chat. Ele falou que participou do grupo de escolares há um tempo atrás, né, que a gente tinha os grupos de trabalho. Você quer falar? Você quer tentar falar? Vai lá, Marcelo. Não estamos te ouvindo. Então eu vou fazer aqui só falar um pouco para ficar consignado, né, para quem está vendo a gente pelo YouTube. A grande dificuldade foi conseguir as informações detalhadas sobre a frota e a legislação e governança da prefeitura sobre esse segmento, né, de transporte escolar. Para avançar, inclusive em propostas, precisamos de informações, é o que o Marcelo fala. E eu estou de acordo, Marcelo. A gente chegou a conversar um pouco, mesmo depois do desfazimento que pararam as reuniões do grupo de trabalho de escolares,
a gente teve algumas conversas com o pessoal da Secretaria de Educação e, de fato, há uma dificuldade de obtenção de informações. Mas eu volto a estressar o ponto que o Pedro comentou no começo, que é essa dificuldade da gente conseguir achar um modelo de financiamento que se encaixe para esses operadores independentes, né? E principalmente por causa da fórmula complexa de remuneração que eles possuem. Mas é um desafio que eu acho que ele não é um desafio impossível de ser superado, mas eu acho que a gente precisa inevitavelmente se debruçar sobre ele em algum momento, né? Mas eu concordo com os pontos que foram trazidos. Talvez existam frotas que a gente precisa priorizar antes da frota de tag, né? Então a gente precisa entender um pouco, e eu acho que esse é um pouco da reflexão que eu acho que fica para as próximas semanas, para ser feita antes da reunião de dezembro, para a gente estabelecer o planejamento, né? Então, uma das sugestões que eu já tinha pensado um pouco que era para trazer, é a gente talvez dividir o ano em alguns ciclos trimestrais ou bimestrais, para a gente se debruçar sobre uma frota em específica durante aquele determinado período de tempo. E para isso a gente precisa priorizar uma frota ou outra, né? Também tem os relatórios passivos das demais frotas que a gente precisa fazer. Então, por exemplo, a gente precisa fazer os relatórios de emissões de todas as frotas que a gente acompanha, e a gente precisa se dedicar nisso também, né? Então, isso é outra coisa que a gente precisa pensar, a priorização. Isso é uma coisa que eu vou trazer na próxima reunião também, mas eu acho que fica um pouco da reflexão para a gente pensar em como que a gente pode fazer essa ordem de priorização. Acho que eram essas as discussões, Luciana, que a gente tinha. Ou o Pedro quer falar Pedro, novamente. Ah, eu lembrei agora, é uma coisa interessante para o secretário, iniciativa da SP-Trans para o nosso secretário de Transportes e o nosso presidente. Parte do contrato agora para 2026 das nossas viaturas, praticamente metade já estão obrigadas a ser veículos elétricos, viu? Então, nós vamos colocar carregadores lá na Santa Rita. Então, vamos ver se agora tem uma iniciativa muito positiva da SP-Trans aí, das nossas viaturas hoje, que são terceirizadas, já no contrato serem já praticamente metade elétricas já. Legal, legal. Parabéns pela iniciativa, o Pedro, da SP-Trans. E sem legislação obrigando, hein? Não, não, Foi não. É iniciativa da nosso secretário e nosso presidente, viu? legal, legal. Parabéns, parabéns. Não é à toa que ganharam o prêmio, né? É. Então, eu queria comentar, antes da gente terminar, comentar também para que a gente possa fazer uma reflexão sobre as outras frotas que a gente ainda não está, que ainda não estão sob nossa responsabilidade e que tem grande potencial de estarem inclusas dentro do escopo do Confrota. Então, a gente pensar um pouco, talvez, algumas frotas, como a frota de táxi, por exemplo, que a gente não está mexendo e talvez seja alguma frota interessante, viaturas municipais, viaturas estaduais, como a viatura da GCM, etc. Talvez a gente possa convidar, não impor, né, nunca impor, mas convidar algumas dessas entidades para falar aqui dentro do escopo do Confrota, para entender as limitações e potenciais que essas frotas possuem. Olímpio. Oi, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo sim, Olímpio, pode falar. Então, em relação a essa sugestão que o Pedro Rama deu, essa sugestão não, informação que o Pedro Rama deu sobre frotas municipais, né, de uso da administração municipal, eu gostaria de saber se eles cogitaram, pelo menos, a operar com veículos híbrido flex, né, operando com etanol, né, porque são veículos mais baratos, né, e eles têm uma pegada global inferior à do elétrico. Então, eu queria saber se eles cogitaram operar com uma frota de híbrido flex. Não saberia responder, Olímpio. É uma área que cuida disso aí, né? E eu vi só uma informação desse novo contrato, mas não sei dizer se vai
se vai ter o híbrido a etanol. Eu sei que o elétrico já está, tem uma parte, né? Não digo uma totalidade, né? Mas uma parte já vai ser elétricos, né? Perfeito. Wagner? Ah, você quer falar, Olímpio? Não, só falei que está tudo bem. Obrigada. Wagner, está com a mão levantada? Bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim. Só pegando uma carona na ótima ideia, até muito bem abordado pelo Fábio, sobre outras frotas, algo assim que tem causado uma certa preocupação, embora ainda esteja, o judiciário esteja discutindo isso, mas recentemente nós tivemos aí uma divulgação de uma carta da Uber e da 99 sobre os famigerados mototáxis, né? E a gente sabe, doutor Nalini pode me corrigir se eu estiver errado, doutor. Decisão judicial a gente não discute, cumpre. Se bem que acho que ainda há margem para discutirmos isso no judiciário. Mas eu não sei se no ano de 2023 também, o Fábio, o Luciano, o doutor Nalini, nós também tenhamos que discutir essa questão, porque nós temos especialistas aqui no Confrota, e eu já ouvi falar que as motos poluem muito, muito. A poluição, eu acho que principalmente a emissão de CO2 das motos, ela é uma coisa que não é desprezível. E com o advento do mototáxi e o Uber, tanto o Uber quanto a 99, já anunciaram que a partir de 11 de dezembro vão voltar a operar, e eles estão, inclusive, colocando como eles vão autorregulamentar, já que não há uma regulamentação da prefeitura que está discutindo isso judicialmente, né? Que eu espero que ela obtenha êxito nessa discussão. Mas é só para lembrar dessa questão que talvez nós tenhamos que lidar com o mototáxi. Obrigado. É muito bem lembrado, Wagner. É que eu acho que a solução intermediária aí, porque a justiça demora, né? Nós temos um sistema bizarro que tem 4 instâncias e os recursos formam um quadro caótico. Você pode embargar de declaração N vezes e o judiciário é obrigado a responder. Isso pode durar muito, mas eu acho que nós precisaríamos, eu digo prefeitura, fazer uma regulamentação bem pesada, não é? Observando a questão da poluição e observando a questão da segurança também. Com isso, nós inibiríamos esse transporte que as empresas não vão cumprir todas as obrigações, se elas forem bem firmes, né? Para que os motociclistas atendam a esse mercado. Então, eu acho que com isso nós já reduzimos também muito o número de motos táxis, se nós fizermos uma regulamentação bem austera, bem com muitas exigências, né? Eu acho que o Confrota pode ajudar nisso também. Olímpio? Só complementando o que o doutor Renato Nalini falou, já existem motos elétricas de emissão zero, né? E uma moto operando com um motor flex movido a etanol também tem emissão zero, né? Porque etanol é renovável. Então, talvez seja essa uma exigência obrigatória dessa regulamentação para a gente apertar o torniquete aí desse setor aí. Complementando com a responsabilidade por qualquer acidente, qualquer evento danoso que resultar desse transporte. Com isso, nós também alertaríamos a população de que o barato pode sair caro, né? Pode custar a vida do passageiro, né? Fora do motociclista. Então, eu acho que nós estamos tardando nisso. Eu acho que a gente precisaria, independentemente de lutar na justiça, porque ela é imprevisível, né? A gente teria que tomar essas atitudes, porque eles estão fazendo autorregulamentação porque nós não fizemos a nossa, não é verdade? Mais alguém? Podemos partir para o encerramento? Então, eu passo a palavra ao secretário Renato Nalini para suas considerações finais.
queria agradecer a todos, agradecer ao Fábio por essa síntese bem primorosa sobre o que a Confrota fez durante 2025, né? O recado ficou muito claro, depende de nós agora darmos os passos mais ambiciosos em relação à desfossilização e adotar todas as sugestões dos setores. Eu acho que essa questão dos carros, dos caminhões visitantes e dos caminhões que pela madrugada levam dejetos da construção civil, jogando nos córregos, na represa, isso mereceria uma atenção especialíssima nossa, né? Então, eu acho que há muita coisa para a gente fazer e vamos pensando, então, para essa reunião de dezembro, trazer propostas concretas, né? Mas agradecer a participação de todos, a colaboração. A Confrota é uma concretização da possibilidade, da viabilidade de uma democracia participativa. Veja, são cidadãos, são setores múltiplos se interessando por uma política pública que é essencial para a sobrevivência da humanidade, para a melhor qualidade de vida numa cidade tão complexa, tão desafiadora como é São Paulo, né? Muito obrigado a todos. Obrigada, pessoal. E aí a gente vai se falando no grupo. Um abraço, tchau, Obrigado, tchau. abraço a todos. Bom dia, bom dia. Até mês que vem. Tchau. Parabéns.